Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco, né? Antes só vou pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e vou pedir para você me dar uma força. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, vai lá, faz o cadastro, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Coloca o código promocional do Cerrado, clica OK, você já me ajudou só de fazer o cadastro. Aí aquele que quiser fazer uma fezinha, eu vou dar uma dica aqui no jogo de amanhã, né? Tem Bayern de Munique e Manchester City na Liga dos Campeões. Estão pagando 2,76 na vitória do Bayern, 3,94 no empate, 2,49 na vitória do City. Jogo de gols, acho que aí pode botar aí mais de 1,5 gols ou mais de 2,5 gols que deve bater para essa partida de amanhã, tá? O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Eu vou começar com uma polêmica, até para dizer assim, pô, você é incoerente, você está fazendo uma propaganda de uma casa e aí você não vai falar sobre o escândalo que rolou hoje com investigação do Ministério Público e prisões. Não, claro que eu vou falar. Claro que eu vou falar. Sou patrocinado pela casa. No momento que eu souber que a casa está envolvida nesses esquemas, é claro que eu vou deixar de ser patrocinado pela casa. Eu não vou querer o patrocínio da casa. Mas até agora, nada de incorreto foi dito aí com relação às casas. O que está acontecendo é que estão pegando pessoas que estão se aproveitando, né, dessa onda de apostas no Brasil, até porque há uma lei que permite que as casas operem no Brasil, né, e a pessoa que for maior de idade, ela pode fazer isso, como eu faço. Eu sou trader esportivo, eu fiz o curso de trade esportivo, eu faço minhas operações, entendeu? Tem muita gente que vive disso, então é permitido por lei, só que está sendo discutido no Congresso uma regulamentação dessas casas, das bets no Brasil, né? E nessa regulamentação vai ser taxado quem joga, então vai ter que pagar imposto, vai ter taxado as casas de aposta, vão ter que ter regras agora, essas casas elas vão ter que ter sede no Brasil para poder patrocinar grandes empresas, clubes. Então tudo isso está sendo discutido no Congresso Nacional, que é a regulamentação dessas casas. Enquanto isso, rolou hoje uma operação do Ministério Público que cumpriu mandados de prisão, né, de busca e apreensão de pessoas que tem uma quadrilha que está aliciando jogadores da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro ou dos campeonatos estaduais para manipular os resultados, né? São jogadores que recebem, são assediados para receber de 50 a 100 mil reais para tomar cartão durante as partidas, tomar cartão amarelo, e aí esses jogadores recebem uma quantia. Inclusive, uma dessas pessoas investigadas é um zagueiro da Chapecoense, se não me engano, o nome dele é Vitor Luiz. Então tá aí uma operação do Ministério Público fazendo um limpa para pegar essas quadrilhas que estão, né, dando um jeitinho no Brasil. E que bote todas essas pessoas na cadeia, né? Se tiver clube envolvido, que esses clubes paguem, né? A gente já sabe como é que são as coisas no balcão do futebol brasileiro, a CBF, que é o antro da corrupção, a federação, as emissoras de televisão, tudo que rola de podridão nos clubes de futebol. O Vasco é um desses clubes, né, que tem muita sacanagem, tem muita política, tem muita pilantragem, tem muito empresário, muita gente ganha dinheiro às custas dos clubes de futebol. Então é bom que se passe a limpo. Podia fazer aí uma CPI para investigar o futebol no Brasil, mas isso nunca vai acontecer. Então tá aí, está sendo discutida essa regulamentação, e enquanto isso o Ministério Público e a Polícia Federal tá caindo de pau em cima de quadrilhas que estão tentando aliciar jogadores e manipular resultados no Brasil. Agora eu vou trazer uma outra informação. O CRB anunciou a contratação do lateral Edmar. Até aí tudo bem, eu já tinha falado, só que na postagem, a publicação do CRB me chamou a atenção. Eles falam que o Edmar foi peça fundamental na campanha de acesso do Vasco à Série A. Eu conto
ou vocês contam? É melhor deixar quieto, né? Deixa o Edmar que seja feliz lá no CRB, tomara que tenha uma melhor sorte lá jogando em Alagoas, tá? Então, para finalizar o vídeo, vou trazer uma outra polêmica. O desembargador Luiz Eduardo Canabarro manteve a decisão da liminar do jogo entre Vasco e Palmeiras, né? Então, vai ser no Maracanã. E já estão vendendo ingressos. Só hoje, quando abriu essa decisão, agora à tarde, já vendeu mais de 20 ingressos. Vamos ter Maracanã lotado para encarar o Porco lá às 4 horas no domingo. E fica bem claro, né, para o Flamengo, para os flamenguistas, para os tricolores aí que estão servindo de assessor do Urubu, que o Maracanã é um bem público e o Vasco vai jogar no Maracanã e vai pagar para jogar no Maracanã. Ele não vai jogar de graça, né? Claro que tem um consórcio que toma conta e tem um valor que eles vão cobrar e o Vasco vai pagar esse valor, mas ele tem o direito de jogar no Maracanã, assim como tem o Fluminense, assim como tem o Flamengo, assim como tem o Botafogo. O Maracanã é a casa de todos, né? Então essa discussão besta, tola, e toda vez o Vasco vai à justiça e vai jogar no Maracanã, né? Os flamenguistas ainda ficam insistindo em dizer que vai jogar em São Januário, lá na sua casa. O Maracanã também é a nossa casa. Eu vou deixar para finalizar aí uma resenha que rolou lá no Rizek, né? Acho que é o Seleção Sport TV, falando justamente sobre isso. E ele estava com convidados ali, falando a respeito dessa situação do Maracanã, que toda vez o Vasco vai à justiça, vai ser uma guerra de liminar e o Vasco vai jogar até que todos os clubes sentem para resolver a situação, para entrar no consenso. Tá faltando aí um diálogo para que o Maracanã seja aí palco do futebol brasileiro para todos os clubes do Rio, ou para os principais clubes do Rio, né, que tem condições de bancar, de lotar, de encher, enfim. Então tá aí, vou deixar para finalizar o Led Carmona, o Rizek e outras pessoas falando sobre o assunto. Desejar para você uma noite abençoada, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas. O jornalista é aquele que não sabe nada sobre os assuntos, mas acha quem sabe. Nesse fim de semana eu recebi uma aula assim, de quem entende muito da questão judicial mesmo, que vai envolver o Vasco querer jogar no Maracanã, e cheguei a uma triste conclusão. A gente vai ter uma batalha de liminares claro que vai. Eterna. Porque a explicação que me foi dada, e eu acho ela muito plausível, é a seguinte. O poder público não pode ficar renovando concessão pública, que é o caso do Maracanã, de forma seguida. Hoje a concessão está nas mãos de Flamengo e Fluminense e ela tem sido renovada automaticamente. E acho que o termo é esse, impedindo que um outro postulante, no caso o Vasco, apresente uma proposta para entrar na concorrência, que é tudo que o Vasco quer. O Vasco quer entrar na concorrência para poder fazer uma proposta no Maracanã. E a concessão tem sido renovada para Flamengo e Fluminense. Então, diante desse episódio, que essa fonte considera ilegal, irregular, essa concessão automática, o Vasco vai sempre obter uma vitória na justiça para jogar no Maracanã. E aí, como ele tinha essa vitória, ele tinha uma autorização judicial para jogar. No entanto, o Flamengo conseguiu uma liminar com o desembargador impedindo a venda de ingressos. Não está impedido ainda de jogar lá. A venda de ingressos está suspensa. O Vasco acredita que ainda nessa semana vai reverter essa liminar e acredita ele, Vasco, que o clube vai ficar nessa situação, indo à justiça, obtendo vitórias, Flamengo e Fluminense tentando impedir, e vai virar uma guerra de liminar que o Vasco acredita que no fim das contas vai acabar conseguindo jogar as partidas que deseja ter como mandante no Maracanã. O governo estadual vai ficar olhando isso com cara de paisagem. Então, aí a questão é, já que a situação vai se arrastar, acredito que os envolvidos, que são o governo do estado, Flamengo, Fluminense e Vasco, vão ter que sentar à mesa para chegar num acordo. Vão ter que... Não há saída. Porque você vai ter essa guerra judicial a cada desejo do Vasco. Na verdade, todos têm direito de jogar no Maracanã. O Flamengo tem todo o direito de jogar no Maracanã. O Fluminense tem todo o direito de jogar no Maracanã. E o Vasco quer pagar para jogar no Maracanã. Aí você pergunta, poxa, então que vantagem o Flamengo e o Fluminense têm ganhando a concessão? De fato, a pergunta é válida. E talvez a resposta seja algo que acabe levando para a construção do estádio próprio do Flamengo mesmo. No longo prazo, para que o Flamengo tenha segurança jurídica, já que a prática tem demonstrado que no Maracanã ele não vai conseguir mandar no rumo do Maracanã, que o Flamengo tenha realmente
que, para ter o seu estádio, fazer o que ele quer no estádio, construir a sua Esse casa problema não própria. acontecia antes, nas primeiras renovações de concessão, porque o Vasco estava sem dinheiro, um time fraco, e bastava jogar em São Januário, que é o estádio do Vasco, inclusive um estádio que precisa ser reformado, mais bem cuidado, e isso o Vasco não pode perder de vista. Agora, o Vasco está com o investidor quer jogar no Maracanã, e o Vasco entrou na concessão. Eu acho que os três, sinceramente, o Vasco, antes tinha um Botafogo, eles sempre jogaram juntos no Maracanã. Sempre foi assim, desde 1950. Eu acho que o Maracanã é de todos. O Flamengo tem que jogar, sempre foi. O Flamengo E a informação que eu tive é a Maracanã. seguinte: a investidora 777, que tem muita grana, né? Que ela quer ter o direito de fazer proposta. Se ela fizer uma proposta, ela acredita que a proposta dela será mais vantajosa. E ela diz que o Flamengo e o Fluminense vão continuar jogando no Maracanã. Exato. E que ela teria que ser analisada pelo poder público. E outra coisa então, que tem que cara, ficar é uma claro, situação muito complicada. É muito complicado, porque todos têm direito. E que fique claro, quando o Vasco quer jogar no Maracanã contra o Palmeiras, o Vasco vai pagar para jogar no Maracanã. Ele não vai jogar lá, vai jogar de graça. Ele paga lá 300 mil reais, algo em torno disso. Para ressarcir o Flamengo e o Fluminense, que fizeram investimentos lá. Aí o Flamengo e o Fluminense usam o artifício do gramado, que o gramado está desgastado, vão 9 jogos. Aí a juíza que deu para eliminar para o Vasco disse, pode 9, por que não pode 10? Aí fica uma guerra de liminares, cara, você não vai a lugar nenhum com isso. Era uma vez um futebol brasileiro que queria formar uma grande liga, né? E os clubes não conseguem se entender nas pequenas coisas. Gente. E a presidente do Palmeiras discute com o presidente do Flamengo, aí isso tudo vira notícia e se torna público. O Vasco não consegue se entender com Flamengo e Fluminense por um estádio, uso de um estádio que deveria ser de todos, né? Mas eles não conseguem se entender e a gente está discutindo liga. Assim, eu entendo o lado do Flamengo e do Fluminense também. Eles fizeram de tudo para ter uma casa deles, compartilhada. Investiram no estádio. A questão é que é uma concessão pública e concessão pública não pode ser renovada automaticamente sem ouvir outros interessados. E aí a questão fica complicada. Não, e no contrato está que os outros co-irmãos que queiram jogar, e se você tem data disponível, você tem que liberar o estádio.